bom dia, queridos. Graça e paz. Você que nos acompanha aqui na nossa rádio desde as 6 da manhã, agora também está nos acompanhando através da nossa rede social. E hoje é o dia 1º de julho de 2026. Passamos do 6º mês do ano, estamos entrando no 7º mês. E hoje eu tenho um texto para nós meditarmos, refletirmos nesta manhã, que fala muito a vida do ser humano. É um recado dado diretamente por Jesus. Esse texto está em Marcos capítulo 11, versículo 23, que diz o seguinte: porque todo aquele que tiver fé e não duvidar, não só fará o que diz a figueira, mas também, se ao Sinai disser a este monte, levanta-te e lança-te no mar, assim será feito. Sabe? Então esse texto ele é tremendo, porque ele é um recado diretamente de Jesus ao nosso coração, ao seu, ao meu coração. Então mais uma vez eu vou ler. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levanta-te e jogue-se ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Sabe? Então é algo que vem diretamente ao nosso coração. E é sobre essa palavra, que é uma palavra que nos desafia a ter fé, que nós estaremos orando nesse momento. Você onde você estiver, eu aqui, sabe? Que o Senhor te abençoe grandemente. Mando um abraço a todos que nos acompanham e vamos orar. Senhor Deus Santo, vivo, Deus poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela paz, pela proteção, pela bênção. Obrigado, ó Deus. Ó Deus, em suas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos. Coloco a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã, ó Deus. Coloca todos como criatura nas mãos do Criador. E que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, de vingança, de vício, de prostituição, de mágoa, de inveja, de rancor, de ódio. E que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. E se tem alguma causa, ó Pai, financeira amarrada, ó Deus, presa, ó Deus, que seja desamarrado neste dia, ó Pai, para que essa bênção chegue na vida do Teu servo, ó Pai. Eu me incluo também neste pedido, ó Pai, que eu também tenho uma causa que estou aguardando e creio que o Senhor estará levando a providência e trazendo a providência. Ó Deus, eu coloco em Tuas mãos. Deus, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A fé que pode mover montanhas é o texto que nós vamos refletir hoje. Então você pode até imaginar uma manhã silenciosa ali no vilarejo de Betânia, Jesus caminhando entre seus discípulos e se aproxima de uma figueira seca. O texto anterior a esse que nós lemos é o texto da figueira, a lição da figueira, que é Marcos 11, versículo 20, né? Então, se aproximou de uma figueira seca e com uma palavra de fé, ela murchou imediatamente. Agora visualize a cena. Ele nos convida a uma fé que não apenas acredita, mas que move o impossível. Aí você precisa pensar. Você já entregou montanhas de obstáculos? Você já enfrentou? Eu sei que já.
que eu também já enfrentei montanhas de obstáculos pela vida. E se eu te disser que existe uma fé capaz de mover montanhas, eu não sei qual é o seu problema, eu sei dos meus, mas eu sei que o Deus que eu sirvo tem resolvido todos eles até hoje. Os que se levantam, Ele tem vencido por mim. Porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores pelo sangue de Jesus. O contexto cultural dessa história, desse texto, é que no primeiro século, aquela região ali da Palestina era marcada por uma forte esperança messiânica, mas também por dificuldades políticas e espirituais. Então os discípulos aqui, ouvindo Jesus falar sobre fé e montanhas, eles entenderam que Jesus usava uma metáfora comum na cultura judaica. Por quê? Porque a ideia de montanhas como obstáculos insuportáveis era comum. Além disso, na tradição judaica, a montanha simbolizava lugares de oração e revelação de Deus, como por exemplo o Monte Sinai e o Monte Sião. Então Jesus, usando essa imagem, revela que a fé verdadeira tem poder de superar até os obstáculos mais difíceis na vida cristã. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Se quiserdes e me ouvides, Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Então a passagem revela aspectos centrais da vida cristã. E um dos aspectos centrais é a confiança absoluta em Deus, a confiança absoluta na autoridade de Jesus e confiar no poder da oração. Então Jesus ensina que a fé não é apenas uma crença passiva, mas é uma força ativa que pode transformar circunstâncias, mudar situações. E ela é fundamentada na autoridade de Deus, fundamentada no relacionamento íntimo com Ele. E aqui Jesus ainda destaca que essa fé é direcionada com confiança, não pode ter dúvida, e que tem um efeito real e tangível na realidade do crente. Portanto, a fé cristã é uma força que opera e é operada, pelo poder de Deus e não por mecanismos humanos, por forças humanas. Sabe? Em Mateus 17:20, o texto diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, aparta-te de um lugar, e ele vai. Então revela que até uma fé pequena, se for genuína, ela é suficiente. Mas tem que ser fé genuína. Em Lucas 1,37, o texto diz assim: pois para Deus nada é impossível. Então, quando nós cremos, nós sabemos que para Deus nada é impossível. Então, esse texto reforça que o poder de Deus é suficiente para realizar o impossível, porque Ele é o Todo-Poderoso. Em Romanos 4, versículo 20 e 21, ali fala sobre Abraão, que não duvidou da promessa de Deus, e foi fortalecido pela fé. Abraão, o pai da fé. E em Mateus 21, Jesus reforça que a fé pode mover montanhas, se for de confiança plena. Então essas referências mostram que a fé que move montanhas é uma constante na palavra de Deus e é fundamental para a nossa caminhada cristã. Então eu quero trazer algumas lições práticas para a vida cristã. A primeira lição prática para a vida cristã aqui é ter uma confiança inabalável. Então nós devemos cultivar uma fé que não vacila diante das dificuldades. O nosso problema não é maior do que o Deus que nós servimos. A outra lição prática para a vida cristã é o poder da oração. Então, como instrumento de fé, nossas orações podem mover obstáculos
na nossa vida e também na vida do próximo. Isso é tremendo. A outra lição é a dependência de Deus. Precisamos reconhecer que o poder vem de Deus, não de nossas forças, mas de Deus. A outra lição é vida com integridade. A fé que move montanhas, obstáculos, deve ser acompanhada de uma vida de obediência, de sinceridade, honestidade. E a última lição é a missão de fé. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos chamados a testemunhar que Deus pode transformar realidades impossíveis. Deus pode mudar tudo. É o que o texto nos fala em Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então eu quero concluir aqui nessa manhã dizendo que a promessa de Jesus nos desafia a confiar plenamente nele. Então, se você tem enfrentado montanhas, assim como eu enfrento montanhas de dificuldades, saiba que a fé que move uma figueira seca é capaz de mover os obstáculos mais difíceis da vida. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Graça e paz. E para você que está conosco aqui na Conexão